Um pedaço do passado de Yami foi revelado. O seu clã descende de um grupo de assassinos chamados como Kijin, e ele assassinou todos do seu clã, exceto sua própria irmã, e tudo isso, talvez, para proteger Ryuya. Se você quer saber como isso verdadeiramente aconteceu em Black Clover, então fique nesse vídeo até o final, porque nós vamos explicar tudo e comentar tudo o que aconteceu no capítulo 342 de Black Clover. Porque a verdade de Ichika não é bem o que parece. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Black Clover, capítulo 342, onde nós temos o passado do Yami, que enganou e vai enganar muita gente. Talvez o Tabata tenha sido mais previsível do que o comum, ou talvez ele ainda tenha uma carta na manga. Por isso, entre essas duas possibilidades, nós vamos comentar aqui nesse vídeo. Fica até o final, vamos comentar tudinho o que aconteceu. Já agradeço para todo mundo que está deixando aquele like, muito obrigado a todos vocês, e muito obrigado também para todo mundo que está se inscrevendo, comentando, compartilhando. E cara, quero muito saber o que vocês acharam desse capítulo, então já deixa aí nos comentários aí embaixo aí o que vocês acharam. E bom, sem mais enrolação, vamos começar comentando um pouquinho sobre esse capítulo, onde nós vamos ficar sabendo pela Ichika, porque ela vai começar a contar um pouquinho só do passado do Yami, que o seu clã descende de um grupo de assassinos chamados Kijin. Kijin esse que me lembrou muito os Kishins de Orient, um mangá da mesma autora de Magi. Bom, os ancestrais do Yami foram muito conhecidos porque eles participaram de muitas batalhas. E foi confiado ao clã Yami a proteção da Terra do Sol. Essa parte é muito legal porque o reino ele fica dividido em 5 províncias. E olha só, dessas 5 províncias tem uma que pertence à família Ryudo, ou seja, a família do nosso Shogun. Detalhe dessas 5 províncias é que logo mais pra frente vai ser apresentado um dragão de 5 cabeças. 5 cabeças que talvez representasse ali as 5 províncias. E bom, eles têm uma lenda, assim como Clover também tinha a lenda do Rei Mago, que a gente sabe que é real, mas é contado como uma lenda do Rei Mago lutando contra o Gandemonhão que salvou a humanidade. E lá na Terra do Sol eles tinham a lenda desse dragão de 5 cabeças que corria desenfreado pra tudo quanto é canto, até que uma donzela conseguiu apaziguar esse dragão. Só que depois de apaziguar esse dragão, o poder mágico desse dragão vazou no mar, tornando o mar totalmente negro. Então aquele mar totalmente negro que nós vimos no capítulo passado do Yami com a Ichika é resultado desse Yoriyoko que foi vazado desse dragão, depois desse dragão ter sido acalmado por essa donzela, que segundo o meu amigo Renatão da Massa, moleque, gente boa demais, manja muito, assim como o Morse também lá do Trevo Preto, que é um cara, é gênio, os caras manjam muito de Black Clover, porque essa donzela parece-se muito com Amaterasu, a deusa Amaterasu. E aí eu peço pra vocês pesquisarem um pouquinho, pra vocês conhecerem mais sobre essas lendas japonesas. De toda forma, eu avisei que teriam dragões em Black Clover e eu acertei. Mesmo que eles não tenham aparecido ali, tipo, voando nem nada, mas já achei legal só deles terem aparecido. Bom, só que o problema desse dragão, de quando ele vazou tudo no mar, o mar ficou praticamente como se tivesse um monte de petróleo ali. Embora pareça que os peixes conseguem viver ali normalmente, mas eles ficam misturados com Yoriyoko de partes ruins e partes boas. Só que quando ele foi esparramado no mar, criou-se uma distorção no espaço-tempo, gravem isso, e tornou-se também uma conexão com o próprio inferno. E a gente sabe, o que é o inferno em Black Clover? Bom, é o submundo, provavelmente. Bom, dessa história inteira que foi contada, nós podemos ligar isso aos capítulos passados, onde nós temos a lenda de alguém que conseguia usar muito bem o Zetten, ou seja, a ruptura celestial, e essa pessoa devia ser simplesmente muito poderosa. Talvez essa pessoa que criou a ruptura celestial seja a deusa Amaterasu. Talvez nós tenhamos possivelmente deuses japoneses, assim, ou de lendas japonesas, como Amaterasu, entre outros, Buda, sei lá. Algum desses aparecendo ainda em Black Clover, ou pelo menos uma menção a eles. Que quem sabe podem ser os criadores do mana, ou se não criaram o mana, são os seres mais divinos que têm toda a posse do mana, por assim dizer. Resumindo tudo, um ser divino. Então, Amaterasu pode ser ali um ser divino que acalmou esse dragão. Então, guardem essas informações porque elas vão ser essenciais lá pro final do capítulo e principalmente vão se juntar ali com o Ryuya Ryudo, tá bom? Então vamos lá. Próximo a isso, nós temos o pai do Yami. O pai do Yami era um beberrão, ficava bebendo pra caramba, mas era um beberrão que não era muito gente boa. Tem gente que bebe pra caramba e fica gente boa, tipo eu.
Mas tem gente que bebe pra caramba e fica chato pra caramba e até chega a ser violento com outras pessoas. E esse era o pai do Yami, e ele ali estava treinando o seu filho, enquanto seu filho também ali não respeitava muito bem seu pai, então falava assim, ó, meu pai tá falando um monte de merda de novo, cala a boca aí, papai. A Ichika, a irmã mais nova do Yami, ela chega próxima a ele, né, ela chega ali tipo, nossa, Oni-chan, você tá bem, não sei o quê, porque ele acaba de tomar ali um sacode do pai dele, e quando ele toma esse sacode do pai dele, o pai dele começa a falar algumas coisas que nos dão a entender que o clã Yami talvez, isso seria muito previsível do Tabata, tomara que ele não faça isso, talvez o clã Yami queira se apossar do título de Shogun ali, né, eles queiram ser os principais na Terra do Sol, dominando em tudo, até porque o clã deles é um clã assassino que gosta de entrar em batalhas, em guerras, talvez eles tivessem esse objetivo, ou talvez seja menor do que isso, porque eles queriam entrar para as guerras, eles queriam viver lutando à torta e à direita, e o seu prazer sempre foi em lutar, e não só ficar protegendo um território remoto onde nada acontece. E aí talvez eles se rebelaram contra a ideia do Ryudo, e aí com o Ryudo ele falou assim, não, eu quero ser o general, quero matar todo mundo aqui que fizer alguma coisa aqui. Não, você só precisa proteger. Não, não quero proteger. E aí nessa treta os dois podem ter brigado e divergiram em seus ideais e modos de viver. Claro, isso é apenas uma possibilidade. E bom, a Ichika aparece, chega lá, Oni-chan, não sei o que, parece que ela tem medo do pai, e o pai tem raiva da Ichika, por quê? Porque ela é uma mulher e mulheres, pra ele, provavelmente são fracas, porque segundo o pai do Yami, pessoas que não lutam não servem pra nada, e a Ichika até então parecia que ela não lutava, ou pelo menos se ela treinava, não era a mesma coisa do Yami e de outras pessoas. Não sei se o pai do Yami só tinha raiva da Ichika ou ele tinha raiva da Ichika porque sua esposa acabou morrendo quando ela deu a luz pra Ichika. Então, pode ter ali uma possibilidade dele ter raiva da própria esposa, porque, né, ela era uma mulher e aí ele não queria se relacionar com ela, porque, tipo, só tô fazendo aqui o filho, pra ter alguém forte aqui, porque só quero pessoas que saibam lutar e que sejam fortes. Ou então, assim como o pai do Rengoku lá em Kimetsu no Yaiba, seja mais ou menos do mesmo estilo, que, tipo, a esposa dele morreu, ficou muito desanimado, aí viu a Ichika, viu que ela não era forte também, começou a beber mais ainda, e aí virou esse cara otário que ele é. E aí então, vai lá bebendo, vai querer bater na Ichika, quando o Yami a protege, e já protege ali com a magia da escuridão. E é dito pra gente que o filho do senhor feudal, que pressuponho eu que é o Ryuya, e o Ryuya perdeu todo o seu Yorioku, tinha bastante Yorioku, ou seja, tinha bastante poder mágico. Mas o pai do Yami diz que o Yami tem mais poder mágico que o filho do senhor feudal, que deve ser o Ryuya, provavelmente, ainda não sabemos. E aí o sonho do pai dele é ver o Yami sendo o cara mais top dos Kijin ali, do clã dele, sabe? O mais top assassino que tem, o mais forte de todos. Mas o Yami não tá nem aí pra isso e vai pescar. O seu pai também não ligou muito porque o Yami falou, até porque eles voltariam a brigar mais tarde. E aí o Yami vai pescar naquele Largo Negro, ele pesca ali um peixinho que metade dele tá meio zoada, é venenosa, né? E a outra metade dele é muito gostosa. A Ichika parecia ter uma visão, a mesma que o Asta tem do Yami, tipo, uma pessoa super legal, uma pessoa super gente boa, blá blá blá. E é então que aparece o Ryuya, e ele é de uma família super famosa, até porque ele se tornaria o Shogun mais pra frente ali no país da Terra do Sol. A gente vê também que a Ichika, desde então, ela já é meio apaixonadinha no Ryuya, né? Ela já fica toda encantada, sempre chama ele de Ryuya-sama e tudo mais. Ele até quer que todo mundo trate ele igualmente, porque ele não passa, segundo ele, de uma pessoa comum, e ele quer tratar todos como iguais para que todos possam viver bem e para que eles tenham harmonia na Terra do Sol. Até então ele ainda não tinha aquele zóio dele de ver o futuro, então provavelmente a partir do Yami tendo matado seu clã, ele adquiriu esse poder em troca de todo o seu poder mágico. Pelo menos essa é a possibilidade que eu imagino. Bom, ele tem esse sonho que parece mais uma utopia. O Yami fala assim, pô mano, seu sonho aí é meio... é utópico demais. Você não vive no mundo de verdade não? Você não entende as paradas? Mas eu gosto do seu sonho, eu gosto do seu modo de pensar. Até porque mesmo que a gente discorde de coisas utópicas como, nossa, um dia a gente vai ter paz no mundo, a gente não vai mais ficar brigando por bobeira aqui e ali, embora seja um sonho idiota, porque a gente sabe de fato que provavelmente isso nunca vai acabar, e as diferenças nunca vão acabar entre nós, é legal que pessoas sonhem com isso, é legal que a gente possa imaginar que um dia a gente pode ter um mundo melhor. Pelo menos é isso que dá esperança na humanidade. Assim também, o Yami também tem esperanças ali no que o Ryuya falou. E aí então nós cortamos o flashback mais uma vez pra Ichika falar que ela também pensava como Asta, que ela achava que o Yami era um cara gente boa, mas ele era pior que o pai. Ele conseguia ser pior que os Kijins, ele conseguia ser o pior dos assassinos.
E simplesmente aos 13 anos ele matou o seu pai e todo o seu clã. E aí nesse momento nós temos que reparar em duas coisas essenciais, que talvez vocês não tenham notado. Primeira coisa, o Ryuya está ferido. Ferido, porém ele está com a Ichika no colo e a Ichika não está ferida. Ela parece estar cansada. Talvez ela estivesse tentando evitar uma briga entre o Yami e todo o seu clã e o seu pai e todo mundo, e por isso que ela está cansada daquele jeito. Os seus olhos parecem estar todos marejados ali de tanto chorar, e talvez ela tenha tentado evitar que o Yami morra. Então, parando pra perceber que o Ryuya está todo arrebentado ali, esse monte de coisa, a gente sabe que tem um cara ali, um guardião dele, que briga com ele quando ele se envolve ali com outras famílias dos Yami e tudo mais. Já dá pra ver que o clã Yami, ele não é muito bem aceito, embora ele tenha sido escolhido pra proteger aquela terra. E nesse momento também nós temos que reparar no olhar do Yami. É claro que a gente tem ali a Scan sempre fica um pouquinho mais escura do que o original. Talvez os olhos do Yami ali, eles pareceram um pouquinho mais escuros do que o normal. Mas isso também é uma tendência porque estava de noite ali também, então talvez a gente possa desconsiderar isso. Mas só por essa cena, nós podemos talvez trabalhar a hipótese do que aconteceu. O pai do Yami, ou todo o seu clã ali, tentou matar o Ryuya, porém o Yami não deixou que isso acontecesse, o que faz com que o Yami, apoiando o sonho do Ryuya, ele precisaria acabar matando todo o seu clã para que o seu clã não se revoltasse contra os Ryudou e provocassem um caos na Terra do Sol. E isso eu acho que é super possível, e talvez nós não tenhamos ali um envolvimento de nenhum demônio, nenhum lucífugos, nem nada. Mas pode ser sim que tenhamos algum envolvimento dos demônios, principalmente porque lá atrás, nesse mesmo capítulo, o pai do Yami diz que eles são os portadores da espada demoníaca. Ou seja, né, talvez isso tenha ligação com a sua própria magia de escuridão, ou talvez eles também tenham ligação com os demônios, só que isso não é visto de uma forma ruim lá na Terra do Sol, até porque a gente sabe que o conceito de demônio para um japonês é totalmente diferente do que nós temos aqui no Ocidente, porque aqui nós temos uma visão um pouquinho mais cristã, o demônio é sempre visto como algo ruim, alguma coisa assim, e já no Japão é totalmente diferente, a cultura deles é totalmente diferente em relação aos próprios demônios. Bom, eu acredito muito que o Tabata pode ter feito isso, ou simplesmente ele tem uma carta na manga e ele vai mostrar pra gente algo totalmente fora da curva. Ou seja, a distorção no espaço-tempo e a ligação direta com o dragão que foi acalmado por aquela donzela celestial tem a ligação com o Yami ter matado todo o seu clã, até porque o Yami era uma pessoa que parecia sempre ficar pescando ali naquele mar totalmente enegrecido. Talvez ele tenha chegado lá e por consumir muito ali, né, talvez ficado muito perto ali, ele tenha acabado sendo influenciado por essa conexão do inferno com algum tipo de demônio, ou então só com essas coisas que vieram diretamente do submundo e por isso ele acabou matando todo o seu clã. Há várias possibilidades, gostaria de saber a que vocês acham. Eu acredito na mais possível aqui, que ele protegeu a Ichika, protegeu o Ryuya do seu próprio clã, por isso ele teria que matar e servir como um cara ruim, porque ele sabia que o sonho do Ryuya não seria possível se o seu clã não morresse, porque eles eram insubordinados, eles eram pessoas que em algum momento ou em outro poderiam trair o clã Ryudou. E bom, é essa a possibilidade, né? Nós voltamos para o presente, onde ela começa a falar pro Asta de novo: poxa, não acredito que você ousa ainda confiar nesse cara, como você pode confiar nesse cara? Eu vi com meus próprios olhos, ela tá com raiva, ela tá com ódio lá no coração. E aí o Asta fala: mano, não posso aceitar isso que você fala do Yami, o Yami que eu vi, ele não é desse jeito, o Yami que a gente conheceu não é desse jeito mesmo, talvez ele tenha sido influenciado por um demônio. Seria muito batido, se o Tabata utilizar isso de novo eu não vou gostar. Eu acho melhor a possibilidade de ele ter matado o próprio clã pra defender os seus amigos do que outra coisa. E aí ele serviu como um cara ruim pra tornar o sonho do amigo em realidade. E bom, então que a Ichika fica pé da vida, ela fala assim: não, agora eu vou lutar a sério. Ela ativa ali o seu pergaminho mágico com a magia da escuridão, embui todo o seu corpo ali em trevas muito loucas, parecendo um samurai, e ela agora vai lutar a sério contra o Asta. E o que vai acontecer no capítulo seguinte? Bom, eles vão começar a lutar, mas sabe quem vai aparecer? O Ryuya. O Ryuya vai impedir tudo isso e talvez vai contar toda a verdade pra Ichika. Verdade que ele não pôde contar lá atrás,
Porque só ele e o Yami sabem desse segredo. Não é à toa que o próprio Ryuya nunca falou do Yami como um cara ruim. Então ele sim sabia de tudo que o Yami estava fazendo e os dois amigos guardam esse segredo. É por isso que o Yami foi embora da Terra do Sol, porque ele sabia que não poderia sobreviver por lá e o Ryuya falou assim pra ele: bom, você me protegeu, mas eu não posso contar que o seu clã fez tudo isso, não tenho como. Então provavelmente ele fugiu em um acordo entre os dois amigos. E é aí que a Ichika vai começar a lutar contra o Asta e provavelmente o Ryuya vai aparecer pra impedir, contar pra gente o que realmente aconteceu e como ele adquiriu aquele olho. Como tem uma ligação entre o espaço-tempo e o inferno ali naquele local, pode ser que passando por aquele portal, né, aquela porta assim, eu esqueci o nome que é daquele negócio lá, pode ser que através daquilo eles tenham encarado o submundo e tudo mais. Ou então, talvez o Yami também tenha matado todo o seu clã, porque todo o seu clã foi possuído por um capeta, e aí ele teve que matar todo mundo, porque todo mundo tava encapetado. Bom, é uma possibilidade, né? De toda forma, vamos ter essa luta da Ichika, que está maravilhosa. Nossa, Best Girl da Terra do Sol, maravilhosa, linda e maravilhosa. Bom, de toda forma, esse foi o capítulo Black Clover. Gostaria de saber o comentário de vocês, o que vocês acham. E o Mano Joe aqui está vazando. Até um próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Fui, valeu.